Seja bem-vindo ao Falando de Plástica, um quadro onde descomplicamos a cirurgia plástica com os melhores especialistas da área. Aqui no Vila Mariana Day Hospital, nós vamos conversar com cirurgiões experientes para poder esclarecer dúvidas, falar sobre segurança cirúrgica e outra coisa muito importante, compartilhar os avanços que garantem resultados naturais e seguros para os pacientes. Se você tem interesse em cirurgia plástica ou quer entender melhor como funciona cada procedimento, esse é o espaço. Então já fica por aí, porque a entrevista de hoje será imperdível. Segurança e planejamento são essenciais quando nós falamos em cirurgia plástica. E quem entende muito bem disso é o meu convidado de hoje, o Dr. Ricardo Falzoni, que há mais de 30 anos atua na área, trazendo refinamento técnico e também um olhar cuidadoso para cada paciente. Além de buscar os melhores resultados estéticos, ele também se dedica à cirurgia reparadora, ajudando pacientes a se sentirem melhor consigo mesmos. E hoje ele vai compartilhar conosco as boas práticas para garantir um pré e um pós-operatório mais seguro e tranquilo. Então vamos conferir esse bate-papo. Bom, doutor Ricardo, quero começar perguntando o que exatamente você opera, qual é exatamente a sua área de atuação? Muito bem. Na cirurgia plástica, uma curiosidade que vocês não sabem, a cirurgia estética não nasceu como primeiro. Na cirurgia plástica começou com a reparadora, lá nos anos 40, 50. Vamos dar um exemplo. Um tumor de face. Quando uma pessoa tem um tumor na face, ele é retirado, há uma marca, há uma instabilidade, uma assimetria. Com o refinamento das cirurgias reparadoras, foram percebendo que haveria técnicas que poderiam reparar a perda de um tecido, de um tumor, por exemplo. Então, foi se descobrindo algumas maneiras, que a gente chama de retalhos, para poder reparar o problema e aquilo não ficou feio. Então, alguém parou e falou, puxa, se eu tenho um tumor e eu retiro um pedaço de uma pele, e eu posso reparar com algum refinamento, porque eu não posso retirar uma pele sem o tumor. Nasceu a cirurgia do lifting facial. Olha, foi assim que nasceu. Que incrível! Sim, genial. Eu tenho pacientes em que eu tive a oportunidade de tirar grandes segmentos da pálpebra, aqui embaixo, e com o refinamento da retirada e com você fazendo a reconstrução, eu tenho 2 ou 3 pacientes na minha vida que pediram para fazer o mesmo do outro lado sem o tumor. Ou seja, eu estou explicando para vocês como que nasceu o lifting facial. Que legal! Que é a sua especialidade. Da especialidade da cirurgia plástica. Vários médicos fazem o que eu faço. A cirurgia plástica, ela é, dentro de um aprendizado de cirurgia plástica, 5% é estética. Esses 5% é o que vocês conhecem. Os 95% restante é desconhecido do público. Tumores, lábios leporinos, congênitos queimados. Eu falo aqui uma tarde inteira sobre os problemas que se pode reparar. Mas o que é chique e aquilo que o povo gosta, em termos de cirurgias eletivas estéticas, é o que se conhece. Então a pessoa fala, doutor, você faz cirurgia plástica? Sim. E o senhor faz estética? Só estética? Não, eu faço 100% da plástica. 5% é a estética. Que legal. Então, quando nós falamos de face, pálpebra, lifting, cérvico-facial, mamas, abdômen, lipo, isso significa só 5% do que o global da cirurgia plástica. Olha. Não é à toa que para ser cirurgião plástico tem que ter 5 anos de pós-cirúrgico, pós-médico, 5 anos para que você possa ter a capacidade e a destreza de operar. 5 anos treinando. 5 anos pós-medicina. Pós-medicina. É o que nos outros, nas outras especialidades a gente chama de residência, no caso. Sim, você tem que ter a pré-residência da plástica, que são 2, hoje 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Entendi. Um cirurgião plástico ele faz 6 anos de medicina e 6 anos de aprendizado, para depois começar carreira solo. Menino, é assim. Fácil não, hein? Não é não. Ô doutor, quais os exames, já que a gente está falando em plástica aqui, eu acho que é importante a gente trazer, que a gente está falando, né, na cirurgia plástica e tal, quais são os exames fundamentais antes de uma cirurgia plástica que toda pessoa precisa fazer? Exame clínico é o melhor. Isso, você tem que ter um bom médico para que você analise. As pessoas não são iguais. Não são iguais. Irmãos gêmeos são diferentes. Olha. Você fala hoje em genética e epigenética. Depois a gente entra nesse tema. É um assunto com outro. Exato. Mas então é assim, gêmeos não são idênticos. A genética sim, mas
Se um gêmeo ele levou uma vida e outro gêmeo uma outra vida, eles são diferentes. Eu já tive a oportunidade de fazer cirurgias estéticas em gêmeos e não ter resultados semelhantes. Lógico, é uma cobrança do cirurgião. Claro. Na cirurgia plástica você tem que andar extremamente bem detalhado no que você diz respeito à qualidade. Então, você tendo um exame clínico de um paciente, é aí que começa, exame clínico, saber a diferença de uma mama de um paciente, de uma mama de outra paciente, e não ser todas as mamas iguais. E isso vale para o nariz, vale para a face, vale para o abdômen, vale para o contorno. Exame clínico. Agora, evidentemente que dentro da anamnese, que é a palavra chique de falar, que você está consultando alguém, está vendo como é que essa pessoa está perguntando o histórico médico dela, existem exames mais específicos. O geral, evidentemente, você procura saber como é que está o hemograma, como é que está o coagulograma, uma avaliação cardiológica auxiliada por um cardiologista, mas é importante, se uma pessoa tem algum problema um problema endócrino, uma diabetes, você tem que ter um approach, né, daquela região. Porque o paciente, o corpo não é uma máquina de calcular, é uma máquina de metabolizar. Perfeito. E o que nós fazemos dentro do centro cirúrgico são manipulações dos tecidos. Esses tecidos, eles têm inflamações locais pelo trauma, e eles têm que ter uma evolução para que nós cheguemos no final conforme programado. O cavalo ganhador tem que largar bem, não é? É verdade. Então nós temos que consultar bem para depois... É verdade. Doutor, você falou aqui da diabetes. Ela é um impeditivo para fazer uma cirurgia plástica, não, por exemplo? Não. A diabetes descompensada, sim. Sim. Compreendeu? Mas agora, se não todo diabético não pode ser operado. Exatamente. Um paciente que tem um infarto anterior não pode ser operado, por quê? Temos que selecionar a pessoa que vai ser feliz esteticamente? Não. Gostoso. Temos que controlar o corpo que a pessoa terá manipulado para que ela possa chegar ao objetivo. A gente está falando aqui de antes, né? O pré-operatório, ele impacta na segurança da cirurgia? Obviamente, obviamente. Você tem que preparar a pessoa. Eu procuro fazer o meu paciente ter, nas 48 horas antes da cirurgia, uma dieta especial determinada pelo problema que ele tem. Uma pessoa que é diabética... alimentação, você diz? Óbvio, lógico. O intestino é o segundo cérebro, minha querida. Se a gente não cuidar dele, a coisa não vai bem. Bom, qual que é a recomendação, por exemplo? Vou dar um exemplo só para a gente se situar. Um exemplo curioso. Um paciente quer... Qual é a cirurgia, qual é a causa que mais contraindica uma cirurgia no dia da cirurgia? Pressão alta. Vamos operar uma pálpebra. A pálpebra é uma região que é muito irrigada, muito rica de sangue. Se a gente fizer uma cirurgia com uma pressão alta, dificilmente vai começar a cirurgia, porque o anestesista não vai deixar e nem o cirurgião vai concordar. Então, vamos dizer que o paciente tem uma pressão alta e ele já tentou 2 ou 3 vezes a cirurgia e por conta da pressão não deu certo. Você conhece uma fruta chamada melancia? Sim. A melancia tem na parte branca uma substância que, se você der para essa pessoa na noite anterior, ela vai ter o endotélio, que é aquela parte interna da veia, da artéria, uma elasticidade e ela terá uma pressão melhor. É mesmo? Sim. É muito longo histórico, mas acredite nisso. Sim, mas que incrível. Não é genial? Genial. Então, se você preparar um paciente na sua alimentação 1, 2 dias antes, você fará esse tubo de ensaio chamado corpo humano estar pronto para a cirurgia, né? Para poder manipular os tecidos. A gente entendeu aqui que o pré-operatório, ele é muito mais sucesso quando você faz toda essa preparação. E eu acredito que é uma combinação muito grande entre o médico e o paciente. Mas no pós-operatório, as recomendações vão para casa e aí é o paciente que tem que fazer com que a coisa funcione lá em casa, né? O que deve ser evitado, doutor, no período pós-operatório, por exemplo? O pós-operatório é muito importante e eu digo, o médico que dá alta ao seu paciente presencialmente, explicando tudo que tem, tudo que é o que o paciente deverá fazer em casa e principalmente o que não deve ser feito. A palavra não é a palavra que a gente educa qualquer criança quando está crescendo. Então nós temos que usar a palavra não ao paciente.
não deixar de beber água, não deixar de se tratar, não deixar de se hidratar, não deixar de ter uma alimentação, fazer todo o trato gastrointestinal funcionar. Acabei de falar que o intestino é o segundo cérebro. Então, tem que fazer com que aquele trauma, porque uma cirurgia é tirar o corpo de uma zona de conforto. Exatamente. Se um cabelo não gosta de alisar e uma unha não gosta de acetona, a axila odeia uma cera quente, você acha que uma cirurgia plástica o corpo gosta? É verdade. Então, né, mas nós ganhamos um dinheiro com isso, sustentamos uma família e temos toda uma ciência atrás disso. Então, eu sempre digo, todo procedimento cirúrgico tem que se envolver 3 pontos: aprendizado, ensino, pesquisa. E o médico faz isso todo santo dia, mesmo que não perceba. Então eu tenho que passar ao meu paciente o que ele tem que ser feito em casa. E não se pode falar com palavras difíceis. Tem que se hidratar, beba água. Tem que deambular, ande. De o quê? Deambular? Deambular, não é chique falar, deambular, é o chique falar. Olha! Ande, é a mesma coisa. Oh, por favor, então ajuda aí. você tem que falar com o seu paciente. Não tem. Na minha formação, nós falávamos gastura. O que é gastura? Gastura. É um então, desconforto, lógico talvez, que eu não vou usar isso para uma pessoa que tem um refinamento da nossa língua, mas por que não conversar com ela sobre isso? Da maneira como essa pessoa tem que se tratar em casa. Então, é um planejamento. Acabei de falar há pouco, o cavalo ganhador é aquele que larga bem. Então tem que largar bem no pré-operatório, operar bem e depois orientar esse paciente, não abandoná-lo de maneira nenhuma. Seu médico não pode lhe abandonar, de maneira Exatamente. nenhuma. Agora, você falou do pós-operatório e todas essas coisas que você falou que são importantes, né? Uma boa alimentação, hidratação. Isso persiste por quanto tempo logo após um pós-operatório, por exemplo? Isso No mínimo 3 semanas. 3 semanas? 3, 4 semanas. É rápido. Não acho rápido, é longo, 3 semanas para um paciente. Muitos pacientes. Difícil. Olha, hoje em dia os pacientes sem plástica, é curioso isso. Outro dia eu falei com um amigo meu, o paciente em plástica, ele nos procura no consultório quase como um infartado. Ele quer tudo para amanhã como se fosse um infarte. Ele quer tudo rápido. Ele não compra um carro rápido, ele não viaja rápido, não compra uma casa, não casa rápido, mas ele quer cirurgia rápida. Exato. Tem que contornar isso. O planejamento de uma cirurgia é muito importante. Pesquisar exames. Não é um exame pré-operatório rápido, é um exame daquele paciente. Como eu falei, tem que começar com o exame clínico, conhecer seu paciente, saber aquele corpo que tem, programar esse corpo para uma cirurgia. Então, no pós-operatório, não abandonar e cuidar. Como eu disse há pouco, cuide do seu paciente durante o primeiro mês, é muito importante. E ele tem que entender que o trabalho dele não pode atrapalhar o seu, porque se os 2 trabalhos competirem, é o meu que perde. O meu muito fraco. Entendi. Ô, doutor, em quase 30 anos de profissão, você já parou para fazer uma conta, assim, de quantas pessoas você já operou? Você tem esse... Engraçado, eu nunca tinha feito isso, mas meus filhos fizeram, Você trabalham tá brincando? comigo. Olha que legal! Trabalham comigo, fizeram. E eu não sabia tanto quanto eu tinha operado. Quanto tu tinha trabalhado, Eu né? operei mais de 20 mil pessoas em hospital, é coisa louca, né? Nossa, Muita que coisa. incrível! Bom, você tem uma experiência gigantesca, então, em sala de cirurgia, Eu né? fiz 40 anos de formado em medicina em novembro passado. E estou com 35 anos de carreira solo em cirurgia plástica. Que bacana! E cada vez melhor. Eu sou o melhor médico hoje do que fui no passado. Que legal, Isso sem doutor. dúvida. Isso com certeza. A gente vê só pelo jeito de você falar, de se colocar, né? Agora, claro que com toda essa experiência, eu acho que essa pergunta eu vou conseguir aqui uma boa resposta sua. Como que a estrutura de um hospital influencia na experiência do paciente? O hospital ele tem que dar para você condições de você operar melhor, segurança. Um pós-operatório, o hospital tem que te dar condições de alguma intercorrência, ele te fornecer o aporte disso. Câmara hiperbárica. O que é isso? Câmara hiperbárica nasceu, não vou ficar dissertando como nasceu, mas descobriu-se com os mergulhadores de alta profundidade que eles tinham ferimentos que cicatrizavam mais rápido do que as pessoas que não estavam nessa profissão, por questões de concentração de oxigênio. Isso tem 45 anos.
Então, um hospital que te fornece câmara hiperbárica para que você possa preparar o paciente antes da cirurgia e depois, você tem 30% a 40% de segurança de um resultado não complicar. Mas as pessoas complicam. E você tem que ter o quê? Um sistema de aporte de complicações clínicas. Vou dar um exemplo. Uma incisão, uma mamoplastia, você tem um tamanho de cicatriz somada que passa de meio metro. Uau! Sim. Em algum ponto disso pode abrir um ponto, em algum ponto disso pode infectar. Se você tiver um aporte de um hospital que te dá condições de tratar isso, o hospital te deu a condição pré-operatória, laboratório, anestesistas, a cirurgia e um pós-operatório de possíveis complicações. Se até Ferrari tem step, porque até Ferrari fura pneu. Então vamos ter cuidados com isso. Tem que ter os cuidados certos. Isso é muito importante. É muito importante. E qualidade de anestesia. Sabe uma pergunta que todo mundo faz? Doutor, o hospital tem UTI? Gente, se o hospital, o centro cirúrgico e uma UTI, a diferença é zero. É verdade. A pergunta é, o seu anestesista tem noção de intensivismo? Sim. É aí que está a pergunta. Olha. Essa que é a pergunta. Para você não chegar lá, tem que Essa cuidar é a aqui. pergunta, porque o hospital, o centro, se a UTI fosse mais importante do que o centro cirúrgico, o presidente do país era operado na UTI. E não, é o centro cirúrgico. A diferença entre os dois é uma mesa e um foco cirúrgico. É quem trabalha nisso que tem que ter a capacidade. Se me derem uma Ferrari para dirigir, eu não vou saber fazê-lo. Eu não sei, vou tentar arrumar o retrovisor. Não sei, uma Ferrari de Fórmula 1. Sim. Um piloto sabe fazer isso. O anestesista tem que ser um piloto de Fórmula 1. Essa que é a minha ideia. Se é que vocês entenderam o que eu falei. Perfeito. A equipe faz isso. E o hospital tem que te dar o suporte disso. Não há paciente cirúrgico que entra num hospital com algum grau de medo. Qual é o papel do cirurgião? Passar o oposto do medo. O contrário do medo. E o contrário do medo não é coragem, porque senão covardia e medo é a mesma coisa. Você tem que passar para o paciente confiança. Sim. Credibilidade. Frente aos seus pares, frente ao que o paciente produz de problema, você tem que passar a ele confiança e credibilidade. Isso faz com que o paciente vá calmo para a cirurgia. E se ele vai calmo, já é metade do caminho andado. É verdade, doutor. Agora, você falou aqui, né, metade do caminho andado. Agora, a outra metade, como que é feita a adaptação? A nova aparência da pessoa, do paciente após a cirurgia, que é uma outra coisa que vocês têm que lidar também, né, doutor? Que é complementar a tudo que a gente falou aqui agora, adaptação, né? Em sentido como? No sentido estético, no você sentido diz? estético, faz uma mudança, né? Mas com as redes sociais, com todas as publicações... Olha, desde que nós tínhamos revistas como... Revista Cara, Cruzeiro, quando eu tinha ainda engatinhava, a beleza ela é universal, entendeu? Então o paciente ele procura uma beleza, ele traz para você alguma expectativa, ele traz algum propósito da cirurgia. Aliás, cabe a nós colocarmos o paciente naquele devido espaço que ele possa progredir. Sim. Não adianta um paciente que ele tem um objetivo de ser alguém, ele traz uma fotografia para você, gostaria que fosse parecida com esta pessoa. Não que é impossível, sim, mas alinhar tem que... essa expectativa. Não, né? A gente tem que entender o que ele quer daquela cirurgia e colocá-lo no devido no espaço. Olha, se você gostaria que a sua, vamos falar de mama, essa mama chegasse perto dessa, eu diria que o que você está querendo é este caminho, eu farei com que a sua mama chegue o mais perto disso. Perfeito. Mas não é esse o objetivo, sim. Não é aquela foto, não se sim. Pode prometer fim de maneira alguma. O cirurgião não pode prometer um fim, ele tem que prometer a sua pessoa para melhorar o quadro do paciente. Estético ou reparador. Perfeito. Gente, vocês viram só? Esse é o objetivo do nosso quadro aqui, falando de plástica, né? É trazer experiências como essa daqui para compartilhar com a gente aí, para que nós possamos também ficar a par desse assunto, entender também, porque afinal de contas o paciente também quer saber, também quer entender, né? E são informados. E são informados. Isso, são informados. Suas considerações finais, doutor, desse nosso bate-papo de hoje. Obrigado, só estou a agradecer. Outro dia perguntaram para mim, foi interessante isso, perguntaram para mim assim, o que é ser médico?
Eu digo ser médico é dar ao paciente credibilidade, ser feliz no que faz, produzir felicidade e aprender com os próprios erros. Aprender com os próprios erros, não errar duas vezes. E assim a gente encerra dignamente, incrivelmente, com o Dr. Ricardo Falzoni. Muito obrigado, gente. 35 anos de experiência aí, compartilhando com a gente. Estou na metade do caminho, vou para 70. Se Deus quiser. Até o nosso próximo.